Meu nome é Lívia Lopes Barbosa, eu estou professora na Facom já há 39 anos na Facom. Vai completar exatamente em agosto. Mas já estive na Facom muito tempo antes, como aluna. Eu sou da primeiríssima turma de comunicação, que inaugurou o curso de comunicação aqui no Pará. Daí porque eu digo brincando que eu faço parte do Jurassic Park, né? Por tudo que se implica, não só a antiguidade, mas porque o Jurassic Park é cheio de aventuras, né? E o curso de comunicação viveu muitas aventuras ao longo desses 50 anos. Desde a batalha pelo reconhecimento oficial, porque eu entrei, não havia sido reconhecido o curso, ele só foi ser reconhecido 5 anos depois, eu entrei em 76, e até então foi um suspense e muita luta por parte dos alunos por esse reconhecimento. E a luta acabou fazendo parte do DNA da comunicação e do aluno da comunicação. O aluno de comunicação já era conhecido por ser batalhador, às vezes até encrenqueiro mesmo, para lutar pelas coisas que queria. E assim, de luta em luta, foi se construindo o curso. Que logo no começo era um curso que era assim uma coxa de retalhos residual de outros cursos. Quando eu entrei, você não entrava já em publicidade ou em jornalismo. Você entrava num básico, que era um tronco comum, e que, na verdade, eram pedaços, vamos dizer assim, de outros cursos. Então, a gente brincava que era introdução que não acabava mais. Introdução à administração, introdução à economia, introdução aos estudos históricos e assim por diante. E disciplinas focadas realmente na comunicação eram pouquíssimas. Nós tivemos depois que importar professores para dar matérias específicas, inclusive teóricas, da comunicação. Então, como tudo, né, tem os dois lados. O lado bom foi que a gente teve chance também de explorar áreas de conhecimento que, de outro modo, talvez não tivéssemos tido acesso, porque nós fazíamos a nossa grade. Tinha uma história de optativas, 2 optativas e uma eletiva. Até hoje, do ponto de vista de sinonímia, eu não consigo ver muita diferença entre optativa e eletiva, mas na prática era assim, a optativa era da tua mesma área e a eletiva era de uma outra área. Então, por conta disso, a gente também pôde experimentar um pouco de tudo. Tínhamos disciplina nos 3 horários, nos 3 turnos. Qual era a minha grande história de escolher comunicação? Eu adoro escrever, amo escrever, sempre adorei. E eu podia fazer, nas 2 habilitações eu podia escrever. Então, meu Deus, qual será, qual será? E eu tive a grande chance, tão logo eu passei no vestibular, de ser convidada para trabalhar no Liberal. Eu tive uma boa colocação no vestibular e aconteceu de eu ter sido, por conta disso, convidada para trabalhar no Liberal. E quando a gente é muito novo, eu digo sempre, o que falta em talento sobra em atrevimento. Então, eu, de cara dura, entrei para trabalhar no jornal. Fiquei lá vários meses, foi uma experiência excelente, adorei. Até me enfiar na lama, até o meio das coxas, para cobrir o incêndio do avião, do navio, eu fiz. E foi muito bom, muito bom. E bom, inclusive, para descobrir que não era o que eu queria fazer a longo prazo, não no jornal. Eu não tinha muito esse espírito Indiana Jones, que o trabalho requeria. E eu disse, bom, eu acho que a publicidade é meu caminho, porque a publicidade me oferecia um extra, além da possibilidade de escrever de forma bem criativa, e teria também a questão do design, que eu amo desenhar, pintar, essa também é minha praia. Então eu podia ter o melhor dos 2 mundos na publicidade, e nunca me arrependi dessa escolha. Muito bem, meu nome é Renato Brito, eu estou servidor técnico aqui da UFPA, aqui da Facom, eu sou publicitário de formação, não me formei aqui na UFPA, sou formado pela UNAMA, me considero uma pessoa de muita sorte, que eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares muito legais antes de vir para cá, que é um lugar maravilhoso. Então eu trabalhei em grandes agências, tive a possibilidade de trabalhar com produção de eventos, eu tive uma editora também com 2 sócios maravilhosos, uma editora de revistas, e há 10 anos eu estou aqui
muito por culpa desta pessoa que está aqui ao lado. Então, devo muito a ela também por ter me abriu as portas aqui da oficina e também foi indispensável para que eu conseguisse realmente minha vaga efetiva aqui na UFPA. Tinha feito um concurso, enfim, uma longa história. E desde que eu cheguei aqui, eu estou na oficina. Eu já cheguei no primeiro dia na oficina e estou na oficina de criação até esse momento. E estou achando ótimo esses 50 anos da Facom, porque como eu não fui aluno da UFPA, eu já cheguei aqui com essa história quase toda construída, uma faculdade já toda montada, estruturada. E aí, quando a gente já chega com o bolo pronto, a gente não tem a noção do trabalho que deu para fazer o bolo, nem dos responsáveis por fazer esse bolo, né? Então, eu estou muito feliz de poder também, junto com vocês, aprender um pouquinho dessa história. Bem no comecinho do curso, como eu disse, tudo era muito precário, né? Muito precário mesmo. Equipamentos, instalações, e, inclusive, o próprio material de consumo, tudo era muito difícil de conseguir. Então, publicidade eram salas de pranchetas que pareciam salas de alunos de arquitetura, né? Então, que os anúncios eram montados como eram montados nas agências à época também, né? Os layouts eram feitos com cola benzina, né? Com papel 40 quilos, e godê para tintas, e nanquim, e pincéis, etc. Jornalismo era papel retranca, que era uma luta conseguir papel retranca, porque muitas vezes era ali no caderno mesmo que o aluno redigia a sua matéria, né? As máquinas de escrever, que os alunos tinham que comprar os carretéis de máquina, né? Enfim. Então, foi muito complicado aí do ponto de vista também material. E do ponto de vista da censura, né, da ditadura, nós íamos aos poucos tomando conhecimento. À medida que o curso transcorria, nós fomos ficando mais conscientes do que acontecia e sabendo também do quanto nós teríamos que rebolar mesmo para contornar algumas dessas dificuldades de se fazer ouvir, de ter voz, no momento em que a busca era ou de abafar as vozes ou de canalizar as vozes para interesses da situação, né? Então, foi uma época de grande efervescência de movimentos estudantis também. E mais adiante, eu fiz o concurso para professor, eu trabalhava em agência de publicidade. Antes disso, cheguei a dar aulas também, né, em escolas, né, de fundamental, aula de língua portuguesa, aula de educação artística, né? E era engraçado porque eu dizia para quem me convidava, né, dei aula no Moderno, por exemplo, um tempo, eu dizia, gente, mas eu não sou formada em letras, né? Eu não sou formada em educação artística, mas quem me convidou, né, a diretora que me convidou, disse, mas eu conheço o teu português, né? E eu conheço o teu trabalho de produção na área de arte. Então, assim, eu fui sendo muito ajudada. Isso vai me dando cancha de sala de aula, né? Depois também eu fiz francês, o que também me possibilitou muita cancha de sala de aula. Dei aula de francês 7 anos na Aliança Francesa, antes de vir para cá, para a UFPA, como professora. Aí precisei deixar todo o resto porque havia dedicação exclusiva. E essa mudança de aluno, né, para o lugar do professor, me foi amaciada, essa transição, por essa outra experiência em sala de aula, né? E eu sempre gostei de gente, sempre adorei gente, né? Gosto muito, muito de gente. Eu até digo brincando que o ensino, para ser efetivo, ele tem que ser afetivo. Porque se você não puser o seu coração na história, né, você não logra grande êxito. E as pessoas sentem quando são genuinamente apreciadas por aquilo que elas são, né? Então, para mim foi assim, um prazer muito grande passar para o lugar de professor. Claro, com as suas agruras, né, as lombadas e solavancos, sobretudo da falta de equipamento e tal. E houve todo um planejamento estratégico dentro do curso para capacitação dos professores, que foram sendo, né, liberados progressivamente até que todos tivéssemos, né,
alcançado pós-graduação e que veio a culminar mais adiante no nosso PPG-Com. Então, isso é uma conquista fantástica. E ao longo desse processo também, né, houve, dentro da publicidade, a criação da agência modelo, que visava também a treino, vamos dizer, dos alunos. Não chegava, acredito, a ser um estágio propriamente dito, mas eles colocaram em prática aprendizados realizados em sala de aula, mas era uma estrutura bem diferente da que existe atualmente. Até porque os professores se revezavam, não havia uma coordenação fixa, e a agência modelo, relativamente pouco tempo depois, encerrou, porque já havia essa dificuldade de horários para alocar professores e tal. E surgiu depois a oficina de criação, né, que parou um tempinho, bem pouco tempo, mas parou, até que o dia em que eu e a professora Ana Petruccelli, de jornalismo, pensamos, que tal se a gente fizesse uma respiração boca a boca na oficina de criação e ressuscitasse a oficina? Isso foi justamente em 2003. Então, essa ressurreição da oficina, inicialmente era uma pasta embaixo do braço da Ana, embaixo do meu braço, para a gente recomeçar, né? E a ideia era que fosse um campo de estágio tanto para alunos de jornalismo quanto para alunos de publicidade. A Ana coordenava o pessoal de jornalismo, eu coordenava o pessoal de publicidade, e a Ana também fazia a coordenação geral. O que aconteceu é que, de início, né, havia os dois cursos, mas as demandas por trabalho eram mais para a publicidade, muito pouco para jornalismo. Até que foi diminuindo a um ponto que não fazia mais sentido ter o jornalismo associado à oficina de criação. A gente com muita pena, porque queríamos que isso se desse, né, que fosse um projeto integrado, e até hoje não abandonamos completamente este sonho, né, porque a ideia é cada vez mais integrar esses polos, vamos dizer, mediáticos que foram se criando dentro da universidade. Então, a oficina renascida, né, a data oficial é 23 de outubro de 2003, tem crescido cada vez mais, né, e temos atendido não apenas a Universidade Federal do Pará, né, intramuros, mas também e muito a comunidade externa. Então, a oficina ela acaba tendo um tríplice aspecto: o de extensão, porque ela atende também essa comunidade externa, inclusive empresas, cooperativas que não têm condições de bancar uma agência de comunicação, né? Isso depois a gente vai conversar sobre alguns trabalhos, o próprio Renato vai exemplificar com várias coisas que nós temos feito. E também temos trabalhado com clientes até fora de outros estados, né? Aliás, clientes fora do Pará, clientes de outros estados e até do país. Temos um cliente internacional também. Eu cheguei aqui no mês que ia ser o evento de 40 anos da Facom. Então, quando eu cheguei, eu vi um espaço, assim, uma efervescência, com muita gente unida para construir um evento que foi um grande evento, com muita gente de fora, gente também daqui, pessoas que já tinham feito parte da história da Facom. Então, foi muito interessante naquele momento ali, porque eu pude conhecer quase toda a faculdade e ver como tinha muita gente trabalhando com muito afinco para fazer essa faculdade ser uma grande faculdade. Já naquele momento tinha assim muito destaque a Academia Amazônia, a Rádio Web, e a oficina também já estava muito estruturada. Ela já era um projeto muito reconhecido dentro da universidade, muito bem quisto assim, pela direção da própria universidade, que fazia muitos trabalhos também para a direção. Então, meu trabalho foi muito fácil, porque eu já cheguei numa casa pronta já. Uma equipe muito legal também. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa que eu fiquei no lugar depois, que era a Reg, que também era uma pessoa maravilhosa, que conduzia a oficina junto com a professora Lívia do mesmo, eu acho que sempre fazendo da mesma forma, que era trabalhando com muito afeto, criando um espaço de muita liberdade criativa. Então, o nome inicial do projeto era Agência Modelo, né? E eu acho que quem dera fosse realmente esse modelo de trabalho em todos os lugares. Mas eu acho assim, a gente vai plantando essa semente e aí ela vai
crescendo em outros espaços também, né? Entendo que, por conta até do mercado mesmo, é meio difícil que se construa da mesma forma como funciona aqui, mas muitas coisas dá para levar. Então, foi isso. Quando eu cheguei aqui, já tinha toda essa estrutura da faculdade e desses projetos que funcionavam muito bem. E continuam funcionando, né? Mesmo com todas as questões de verba e todos os cortes e tudo mais, as coisas seguem funcionando. Assim, a oficina, ela tem... Aconteceu uma coisa interessante, a gente fez um trabalho que foi da programação visual do Mirante, e naquela época o reitor, que era o professor Emmanuel, convidou a gente para ir apresentar o trabalho que a gente tinha feito para todos os diretores de instituto e faculdade. Desde a escolha do nome, né? O Mirante do Rio Isso. Foi a oficina que escolheu o nome. Desde a escolha do nome até a programação toda que tem lá, dos andares e tudo mais. E aí a gente foi numa reunião e a oficina já era conhecida, mas eu acho que ela era conhecida muito pela reitoria, pelos clientes que vinham procurar e tudo mais. E aí nesse momento eu acho que teve um boom ainda maior, porque todos os diretores de todos os institutos e de faculdades da UFPA descobriram que a gente existia, que a gente fazia esse trabalho. E aí a partir daí a gente começou, acho que, a ser chamado ainda mais para outros trabalhos. E a gente segue assim, como eu sempre digo, com um ótimo problema de receber trabalho toda semana e, infelizmente, não dá conta de fazer todos os trabalhos que a gente recebe. Nós prezamos por não valorizar o personalismo, o individualismo. A criação é do grupo. Todo mundo participa das peças, né? Então, assim, vamos dizer, o erro que acontece é assumido pelo grupo, pela oficina. O acerto, o grupo inteiro, né? Também é valorizado por conta disso. Então, essa ausência de competição interna, né, facilita muito o fluir da criatividade. Então, eu tenho relatos de ex-estagiário, não ex-oficineiro, okay? Tem uma expressão nossa que também é: uma vez oficineiro, sempre oficineiro. Você pode não ser mais estagiário, mas será para sempre oficineiro. Tanto que nós temos, né, ex-estagiários, oficineiros, que moram em outros países, né, e que continuam ajudando a gente. Se propõem a dar aulas, mesmo à distância, gratuitamente. Alunos, inclusive, que hoje são professores de universidades estrangeiras e vários outros, né, em outros países. Quando chegam a Belém também, vêm, dão cursos para a gente, sabe? Tem essa solidariedade em relação à oficina, porque se sentem contemplados, ajudados. Assim, nós temos ilustradores, né, e fotógrafos, enfim. Temos pessoas de todas as áreas dentro da comunicação, dentro da publicidade, que estão todo o tempo apoiando, né, a oficina. Ter esse sentimento de gratidão e de afeto em relação a esse ambiente. E alguns já me disseram que tentaram, nos lugares que foram trabalhar, implantar uma parte desse espírito da oficina, né, de cooperação e de não competitividade, e que isso sempre surte mais efeito do que simplesmente, sabe, eu sou melhor que tu, né? Aqui, sabe, o melhor, você tem que ser melhor que você mesmo, não do que o outro. Então, eu brinco também, eu uso sempre essa expressão, eu usei até há pouco com vocês, digo que a oficina tem poucas regras pétreas. Uma delas é: aqui todo mundo se ama, se abraça e se beija, né? Brincando com isso, mas é no sentido de desenvolver realmente a afetividade, o coleguismo, o companheirismo, porque isso deslancha o processo criativo, porque você não fica mais aflito com a ideia de, sabe, de ser censurado, de ser criticado, né? Tá tudo valendo, coloca tudo em cima da mesa, a ideia é de todos, né? Então isso tem surtido muito efeito ao longo desse tempo. E já passaram por nós até então, não é, Renato? Mais de 150 estagiários. Nós temos, além da extensão, tem um aspecto ensino, porque eles estão aprendendo na oficina, né? Aprendendo não ao uso propriamente dito da interface dos programas, dos softwares, né? Eles têm que entrar já com algum conhecimento disso, mas como direcionar isso aí para os processos criativos. Então, há aulas também
de criação, porque criação também se aprende, né? Criação não é uma coisa que você fica sentadinho esperando que a musa desça e assuma, né? A gente desce novamente para o velho chavão de que é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, para isso, você tem que tentar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Não é um clique mágico, né? E raríssimas vezes pode acontecer o clique mágico, mas isso é muito raro. Normalmente são as associações de ideias, a discussão de todo mundo, que o famoso brainstorming, que faz com que a coisa brote. Isso empolga, isso incentiva a criatividade. E a outra é a própria pesquisa, né? O tripé, o outro pé do tripé, né? Que o tempo inteiro pesquisando o que tem sido feito na área da propaganda. Não só em termos gráficos, visuais, mas em termos de estratégias de divulgação. Então, a oficina ela contempla esses 3 aspectos, além do que ela oferece também para o aluno a possibilidade de experimentar situações de dentro de uma agência, atendimento de cliente, defesa de trabalho, proposição, sem esperar só que o cliente chegue e peça, né, no balcão, como a gente diz, mas propor soluções para o cliente, tomar iniciativa de propor soluções. E isso tudo empolga, né? Empolga porque você sente que você está fazendo diferença. Eu acho assim, o trabalho de criatividade, com a criatividade, ele é sempre um trabalho de aprendizado, né? Isso é aqui em agência, a comunicação está sempre mudando. Então, a gente, na verdade, tem que estar sempre aprendendo. Mas aí a gente também, eu acho que tem essa coisa de um imã para que as pessoas que mais gostam de fazer isso, elas vão meio que se juntando, né, no mundo. E aí a gente tem na oficina esse espaço de, roubando o título de um cara que eu gosto muito, e que tem uma câmera aqui, já vou pedir perdão para os estagiários, que eu sempre falo dele, eu juro que um dia eu vou parar de falar, que é do Murilo Gun, que ele é um cara que foi professor de criatividade e tudo mais. Uma vez eu vi uma palestra dele que ele fazia a pergunta assim, quem acha aqui que as crianças são criativas? Aí todo mundo no auditório levantou a mão. Aí disse, agora levanta a mão quem acha que os adultos são criativos. Aí umas 3, 4 pessoas levantaram a mão. Aí disse assim, agora levanta a mão quem acha que os adultos um dia foram crianças. Aí vocês estão vendo que deu algum problema nesse caminho? Porque se todo mundo era criativo e agora ninguém mais é criativo, o que foi que aconteceu? Então a gente, acho que tenta fazer essa reaprendizagem criativa, a gente voltar a ser criativo de novo. E geralmente quem trabalha com publicidade, ou quer trabalhar com publicidade, gosta de várias coisas, tem interesse por muitas coisas. E aí também tem uma coisa que o Murilo Gun fala que eu acho muito interessante, que ele diz que não existe, que a gente deveria até deixar de falar sobre criatividade, porque criatividade ficou muito como a professora Lívia falou, essa ideia de que vai descer uma inspiração do céu e a gente vai ter a ideia. Que a gente deveria talvez trabalhar com combinatividade, porque no fim das contas é a gente combinar ideias, coisas, informações de uma maneira diferente. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer na oficina todo dia, pegar cada um com o seu repertório, né? E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa aqui da universidade, que são pessoas muito diferentes, e gente daqui, gente fora do Brasil, e aí a gente tem mais peças dentro dessa caixa para a gente poder combinar, né? E eu acho que é isso que a professora já falou mesmo, fazer muito e ter um espaço onde a pessoa possa errar, porque a gente vai errar várias vezes até a chegar no acerto. E é isso que a gente tenta fazer lá na oficina. Eu até brinco com a Lívia que assim, digo que a gente deveria deixar de ser uma agência de comunicação para ser uma agência de RH, porque o ideal é que todo mundo pudesse estar na oficina, quem quisesse, né? Mas a gente, infelizmente, tem um número de vagas de bolsas limitado. Então, a gente tem que fazer uma seleção. E de equipamento também, né? Muito limitado. Mais limitado ainda. E aí, nesses 10 anos que eu estou aqui, nos 10 anos, todo mundo que entrou na oficina era muito legal, eram equipes maravilhosas. Eu disse, então, a gente tem, alguma coisa tem, porque a gente acerta todas as vezes, né, ao chamar as pessoas. E aí isso cria esse ambiente, mas eu acho que é isso. Eu acho que o que a professora Lívia construiu junto com a professora Petruccelli, enfim, nessa história toda, junto com as equipes que passaram, acabou sempre atraindo essas pessoas que
querem criar, que estão sempre abertas a ouvir ideias, a ouvir críticas também. E aí, nesse processo, a gente vai construindo coisas novas sempre. O que vai mudando são as ferramentas, são os instrumentos, à medida que vão se inserindo outras tecnologias, outros conhecimentos vão chegando e que vêm se agregando ao que já existe, né? Então, assim, basicamente isso. Eu diria, talvez, que a oficina agora vai alargando seus horizontes em termos de novos objetivos, né? Novos caminhos que pretende seguir, né? Criação de novos produtos, novas abordagens. Até então a gente estava assim mais concentrado nas interfaces gráficas, né? Estamos pretendendo, já começamos até a enveredar também pela eletrônica, né? Por vídeos, por spots e tal. Então, cada vez mais a gente quer enveredar por esses caminhos e outros que não apenas esses, né? E aí a gente vai entrar nos produtos, né? Que talvez até possa se dar um spoilerzinho, né, Renato? Não sei, ele pode colocar isso para vocês, que é um diferencial muito grande e que vai ganhando mesmo contornos nacionais. Então a gente fala isso, não é pelo orgulho, porque estamos agora no país. Não, não é isso. É saber que a oficina pode contribuir, né, ter esse braço longo, né, de contribuição, porque pode parecer frase clichê, mas a gente acredita em gente. Quer esta gente esteja aqui do nosso lado, quer esta gente esteja do outro lado do mundo. E procuramos apoiar, inclusive, outras instituições que têm essa abordagem, contemplar e vão ajudar tantas outras pessoas. Isso aquece o coração, dizer, puxa vida, né? Que bom que não é apenas um espaço um display acadêmico, né? Uma amostragem, uma exibição de conhecimento erudito. Não, sabe? É um oferecimento concreto de auxílio, de apoio a outras iniciativas que fazem as pessoas crescerem, né? Então é nisso que a gente acredita, que a oficina sempre acreditou, sabe? Gente, é para crescer e para ser feliz, parafraseando Caetano, né? E a oficina quer fazer parte desse processo, cada vez mais, né? Aí eu até disse, brincando bem antes da nossa entrevista, né, que a gente tem um lema parecido com o Buzz, né, Lightyear, né, o astronautazinho do Toy Story, ao infinito e além. Esse é o objetivo da oficina, é crescer cada vez mais neste sentido de alargar compreensões, alargar visões de mundo, contribuir para isso, de alguma forma, fazer a nossa parte. É isso, eu acho que, como a professora Lívia falou, eu acho que a filosofia permanece a mesma. Agora, por trabalharmos com comunicação e mais ainda com publicidade e propaganda, a forma do fazer vai mudar sempre, né? E não é de ano para ano, é de mês para mês, às vezes de semana para semana. E a gente tem que estar sempre, por isso que eu disse que a gente está sempre aprendendo mais. E eu acho que agora com um componente diferente também, que é assim, hoje em dia, por conta da tecnologia, muita gente já tem a possibilidade de experimentar, por exemplo, edição de vídeo, criação de peça, todas essas coisas muito antes de chegar na faculdade, né? Então a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalharam com a gente agora recentemente, maravilhosas, que trabalham com vídeo hoje, com audiovisual, e aí, mas elas estão editando vídeo, postando coisa no YouTube desde 10 anos de idade, então elas já estão chegando aqui com 8 anos de experiência, então elas já vêm com um know-how, e aí a gente vai aqui junto construir novas coisas, e aí vai ficar mais diferente ainda. Então, eu acho que é isso, o modo de fazer vai mudar sempre. E o que a gente tenta manter é a filosofia do negócio para a gente sempre rumar para o mesmo caminho. Porque esse ensino tem mão dupla, né? Sim, sempre. Os estagiários nos ensinam, nós ensinamos também, né? Então, é a grande circulação de saberes e experimentações, né? Essa efervescência que é o clima maravilhoso da oficina. Porque surgirão as ferramentas, surgirão as novas tecnologias, sempre haverá novas tecnologias. Por exemplo, no momento a IA, né, ela está sendo colocada num tempo como a salvação da pátria e, do outro lado, demonizada. Porque a IA ela vai substituir o homem, né, porque a IA
vai cortar a criatividade no sentido de que já vem tudo pronto, né? Por outro lado, vem o povo que elogia a IA, não, mas a IA poupa tempo, porque ele é um banco de dados fantástico, etc. Então, ela é tudo isso, ela é neutra, né? Tudo está em quem usa, né? É saber triar, né? Pelo seu pensamento crítico. Esse pensamento será sempre objetivo? Não, claro que não, não existe pensamento 100% objetivo. A subjetividade sempre estará presente de alguma forma, mas pelo menos vai passar por mais crivos, o maior número de crivos possível, né? Para que se possa encontrar as respostas que melhor cabem naqueles contextos. Eu acho que em todos os momentos, todos os sentidos, o grande objetivo da Facom, da oficina, daqui a 1000 anos, daqui a 50 anos, é desenvolver o ethos, né? Este eu, né, íntegro, que busca enxergar, respeitando ecologicamente, essa ecologia, não no sentido da natureza, tal como a conhecemos, mas essa convivência com os demais humanos, porque ethos quer dizer casa também, né? É o planeta. É saber conviver no planeta, é saber respeitar outra, aí vem respeito à alteridade, a diversidade, etc, etc. Não querer colocar todo mundo na mesma forma, porque senão existe. É o princípio da equanimidade, que não quer dizer que é todo mundo igual, ninguém é igual ao outro. Mas garantir que tenham direitos, né, equivalentes, respeitar o lugar do outro, a fala do outro, o olhar do outro. Então, isso aí, daqui a 50 anos a oficina quer continuar fazendo. Ela pode até não se chamar mais oficina, ela pode até ter um outro formato, mas seja lá que rumo ela tomar, eu acredito que o princípio será o mesmo, buscar o desenvolvimento do ethos com esse profundo respeito. Perfeito. Bom, você me permite complementar. Por favor. Eu acho que, para além de tudo isso também, eu acho que tem uma questão interessante, que é assim, eu acho que a Facom, durante todos os anos dela, buscou sempre ser uma faculdade da Amazônia, que falasse sobre a Amazônia, que valorizasse a nossa região e tudo mais. Daí vem o PPG-Com, que faz isso também, reforça essa construção. Mas eu acho que durante muito tempo todo mundo buscou, quer dizer, pouca gente tinha também essa visão. E eu acho que nos últimos tempos o mundo tem enxergado a gente de outra forma e a gente tem se enxergado de outra forma. Então eu acho que agora a gente tem maior capacidade de reter talentos, agora a gente tem mais gente pensando em trabalhar e fazer sua vida aqui e não ter que ir para São Paulo, ir para um outro centro como sempre foi buscado. Então eu imagino que a faculdade de comunicação vai ter cada vez um potencial maior de fazer valer esse espaço onde a gente está e trabalhar por ele e construir mais profissionais que vão continuar aqui mudando a vida da nossa região, valorizando o que a gente tem de bom, fazendo ser nosso o que é de bom, não fazendo que outras pessoas venham aqui falar sobre nós, né? Então, eu penso que tem esse componente importante que vai, nos próximos anos, cada vez mais se fortalecer, e eu espero que a faculdade continue no protagonismo, né, nesse caminho, e a oficina também.